Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro, rapaziada. E a gente vem trazendo aí para vocês um corte, né, dos donos da bola, como a gente sempre traz aí nos dias de semana, os donos da bola MG, trazendo toda a expectativa para esse jogo de hoje à noite. Rapaziada, jogo contra o Juventude, time reserva, mas a gente está de olho mesmo, o time reserva jogando contra o Juventude e o time titular de olho no jogo do Botafogo e Palmeiras, porque o Palmeiras ganhando o Botafogo hoje vai ser muito bom pra gente, que aí, meu irmão, o Botafogo vai chegar sem perspectiva nenhuma na final, com a moral, ó, lá embaixo. Rapaziada, sem mais delongas, vamos soltar o vídeo. Cara, mas dá uma moral pro canal, vai lá, ó, clica ali, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Agora mesmo, sem mais delongas, vamos ao vídeo, rapaziada. Os donos da bola no ar a partir de agora, amigos do Matheus Mendes hoje em campo, Atlético contra o Juventude. Agora é o último jogo antes da final que acontece no sábado. Então a gente destaca a partir de agora nos Donos da Bola e dentro de instantes a gente fala muito do confronto de logo mais aqui nos Donos da Bola que está no ar. Veja aí. É o último capítulo, mais uma vez com portões fechados, antes da decisão da glória eterna. Por esse contexto que alguns jogadores têm que descansar, isso é normal no futebol, isso acontece, entendeu? Para ele estar bem recuperado, para poder chegar na final a 100%. Sem dúvida, é a semana mais importante que vamos ter. O Galo está na final da Libertadores, mas pelo brasileiro tem sido duro. No último sábado, saiu na frente do placar contra o São Paulo, com 2 gols. Vantagem que caiu por terra ainda no primeiro tempo. 1 ponto conquistado e mais 2 que ficam pelo caminho. Infelizmente, realmente, a gente ficou muito triste pelo esse empate, porque saímos com a vantagem de 2 gols na frente, né? Ali no comecinho. Mas sabemos que jogar aqui é muito difícil contra o São Paulo, na sua casa, com os seus torcedores. E não foi só os pontos que o Atlético perdeu. Zaratio entrou no segundo tempo e em 25 minutos foi ao chão. Dores no posterior da coxa. É a sua 4ª lesão apenas neste ano. Infelizmente, tem acontecido isso com frequência. Ele é um profissional extremamente dedicado, ele quer muito estar participando dos jogos, mas são situações que acontecem na carreira dos jogadores. Mais uma ausência importante para a final da Libertadores. Final esta que, segundo os jogadores, tem um favorito. Temos que ser realistas e aceitar que o favorito é o Botafogo. Sem dúvida, o favorito é eles e a gente tem que ralar muito. Temos condição de ganhar? Temos condição de ganhar, sem dúvida. No final, são 2 equipes ali e quando o juiz apita, cara, na teoria, uma equipe é favorita. Na prática, é quem tiver melhor. Para o duelo de hoje, Milito deve escalar um time para lá de misto. Os principais nomes, como Hulk, Daverson, Paulinho, Scarpa e Alan Franco, devem ser poupados. Já na lateral direita, o técnico alvinegro tem um problemão. Saravia está suspenso, com o 3º cartão amarelo, e Mariano foi expulso diante do São Paulo por reclamação sem sequer ter entrado no jogo. Quem não tem nada a ver com isso é o Juventude. O time gaúcho vem para BH na busca de pontos preciosos para fugir do Z4. Diante do Cuiabá, na última rodada, transformou uma derrota em um empate nos acréscimos, graças à estrela de Nenê, que começou o jogo no banco. Um jogador maravilhoso, um jogador decisivo, e a gente tem que pensar estrategicamente na relação da equipe. O quanto ele contribui mais iniciando ou mais no segundo tempo. Mais 90 minutos antes de buscar a glória eterna. Aí, rapaziada. O grande problema é que é a sequência do Atlético. A sequência do Atlético, sem vitórias. Isso é que pesa. Hoje, HG, o Atlético tem que fazer o que ele fez de melhor durante a temporada. Abandonar o brasileiro. É o que ele fez de melhor nessa temporada. Sério, Thiago? Abandona, esquece o jogo. É mesmo? O jogo demorou, mas me deu razão, né? Não te dei razão. Desde a semana Tá passada. dando agora, querido. Desde a semana Você passada. tá assinando o recibo agora. Desde a semana passada, eu venho te dizendo exatamente a mesma coisa. Joga com os titulares ou com o que tem de melhor para enfrentar o São Paulo, que foi o jogo recente. O jogo anterior foi contra o... Já nem lembro. Botafogo. Joga contra os titulares, contra o São Paulo e contra o Botafogo. E contra o Juventude, está faltando menos de uma semana para a decisão, entra completamente reserva. E aí o Atlético faz o que ele fez de melhor. Aga pro brasileiro.
traga. Porque hoje é a verdade, o Atlético não tem que se preocupar com essa partida. O jogo importante da semana é no sábado contra o Botafogo. Depois disso, obviamente, o Atlético tem que se preocupar de acordo com o que tiver de resultado lá na final. Se vence, dá férias pros caras, antecipa férias. Pode não. Bota o sub-20. Tem o Intercontinental. Ah, é verdade, tem o Intercontinental, eu esqueci. Tem o Mundial. Não, o Mundial é só ano que vem, agora é o Intercontinental. Intercontinental, Esqueci do Intercontinental. Mas você concorda que o time reserva do Atlético plenamente consegue ganhar do Juventude? Cara, não sei se tem plenas condições, mas tem obrigação de ganhar hoje. Não tá ganhando de ninguém, irmão. Tem obrigação de ganhar hoje. Hoje o Atlético tem obrigação de ganhar. Por quê? Porque enfrenta um time ruim, o Juventude é ruim, ninguém vai mudar essa situação do Juventude. E o Atlético precisa vencer para seguir. O Frossal olhando. Mas o Juventude também mim. precisa vencer, eu tô Thiago. olhando e rindo, O Juventude também precisa vencer. Ele tá me desconcentrando. Não, eu O tô Frossal tá me Ele desconcentrando. acabou de falar que tem que largar o brasileiro, agora é obrigação de ganhar. O professor Linguiça, o professor Linguiça, ele tá me Mas Eu não entendo. É que você vai se perdendo no labirinto dos Não, próprios é isso, argumentos. exatamente. Tem que vencer hoje, cara. Você vai se metendo dentro do labirinto Não tem e daqui a como. pouco você se Peraí, tranca com seus próprios argumentos. Quando eu falo H pro jogo de hoje, é não usar os titulares. Porque foi o que o Atlético fez durante todo Seja o mais Campeonato claro, Brasileiro. Thiago. Seja mais claro. Foi o que o Atlético fez durante todo o Campeonato Brasileiro. Ele não utilizou os titulares hora nenhuma. Ele podia, não usava. Ele não podia, aí beleza, não tem como não usar, porque a gente não pode. Mas o Atlético o tempo inteiro não usou Tá os rindo titulares. de quê, irmãozinho? Rindo da sua cara de palhaço. Pois é. Porque você Mas deve a grande ser verdade, não, mas famoso. sério, a grande verdade é, o time reserva do Atlético tem plena condição de vencer, aliás, plena condição, tem obrigação de vencer o jogo de hoje. Não dá pra entender. Porque o Atlético precisa seguir na briga pela Libertadores. Você não falou que tem que H pro brasileiro? Os titulares não têm que ir pro jogo, é isso. Os titulares têm que descansar. Cara, você chega nesse jogo de hoje, você não tem nem que relacionar. Ele falou que o Otávio não tem que jogar, pra mim não tem nem que ser relacionado. O Vargas tem que ir pro jogo hoje? Tem, claro. Kardec? Tem. Igor Rabelo? Tem. Lemos? Tem. Igor Gomes. Lateral esquerdo, quem vai, hein? Rubens. Ah, Na tem o lateral, Rubens, direita, na verdade. lateral direita, eu entraria com o Sarabia porque eu prefiro o Lian jogando de lateral Vai de direito. Fux, vai de Fux. Vai o Fux improvisar também, Então acho. não tem obrigação mais. Não. É o que eu vi Na aqui. volância, na volância, na Agora eu tô volância, na percebendo, volância. Não tem obrigação nenhuma. Na mano. volância. Eu vou até cancelar o vídeo que eu publiquei. Paulo Vitor. Quem mais? Aí que tá quem Igor vai. Gomes, eu acho que Paulo ele vai- Vitor, Igor Eu Gomes. acho que ele vai Igor levar o Gomes. Otávio. Eu acho que ele vai pôr o Paulo Vitor e Otávio. Você acha que o Otávio vai pro jogo? Eu acho que ele vai. O Otávio Acho que é é o o tipo do cara. O Otávio é o tipo do cara que eu nem levaria pro jogo. Não levaria pro jogo. É que o jogo de hoje é diferente dos jogos anteriores. O Atlético, por exemplo, depois que ele abre 2-0 contra o São Paulo, ele tinha que ter mantido a vitória, mantido o triunfo. Ele não conseguiu, não foi capaz. No primeiro tempo ainda ele tomou um empate. Mas o jogo de hoje é um jogo que o Atlético tem que mandar todos os reservas e ainda assim ele tem que vencer pela situação dele na tabela. Ô, Valuzeiro, eu preciso te ouvir porque, afinal de contas, o ponto de equilíbrio é você. Porque o coleguinha ao lado aí, ele foi fazendo um argumento, aquela bola de feno, sabe? Ó, o Sarabia e o E Mariano ele- estão suspensos. E o Lianco também. Eu posso perguntar pro Eu iria coleguinha? com o Paulo Vitor na lateral direita. Posso Aí quem vai de perguntar pro volante? Não tem volante, meu amigo. Não. Paulo Vitor não. Vitor Gabriel. Ô, Valuzeiro, salva o coleguinha aí que se complicou. Ele foi criando o labirinto, ele foi se metendo no meio do labirinto. não fui. Você entendeu o que eu quis conseguiu dizer. explicar nada, Você Valuzeiro. entendeu o que eu Boa quis tarde. dizer. Boa tarde. É assim, é porque isso é muito individual, né? Eu tenho uma opinião desde que o Atlético perdeu a Copa do Brasil, de que esse elenco, ele, por conta da queda técnica, física, tática, ele precisava de alguma maneira ser blindado no Brasileiro, mas não é ser blindado no Brasileiro. Eu já disse ao longo do ano aqui, o Atlético para mim faz uma campanha ridícula no Campeonato Brasileiro. Isso Mas não o Atlético é reverbera tanto por conta do Atlético ser finalista em Copa do Brasil e Copa Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro é uma campanha ridícula. Um time que tem a capacidade rapaziada. técnica que tem o Atlético não pode ter menos vitórias do que o Atlético Paranaense, por exemplo, que é um clube que está brigando contra o rebaixamento. Enfim, isso, repito, não reverbera tanto, exatamente porque o time conseguiu andar nas Copas. Da maneira que o Atlético foi eliminado pelo Flamengo, né, perdeu o título para o Flamengo, eu acho que acabou, assim, machucando muito o elenco. Tá? E isso a gente viu no que disseram o próprio Gabriel Milito, jogadores importantes como o Everson. Eu teria pego esse elenco depois do jogo contra o Flamengo e trabalhado realmente a final do dia 30. Esse discurso que muitos tentaram replicar de que esses jogos seriam importantes para o Atlético chegar com uma moral contra o Botafogo, beleza. Eu discordo disso desde que foi dito lá atrás. Vamos pegar o que o Atlético fez então, nos jogos até o Botafogo. Contra o Flamengo não perdeu porque o Everson foi tão brilhante ou mais do que na Copa do Brasil.
Aí, contra o Botafogo, um empate heróico com 1 a menos, entrou na cabeça do Botafogo. Contra o Atlético Paranaense, mais uma derrota. E contra o São Paulo, fez 2 a 0 e deixou empatar. Mais uma vez o Atlético fez isso no campeonato, como fez contra o Vitória, aí com o time titular. Então, assim, a verdade é que esses jogos não agregaram em nada, na minha opinião, para o Atlético jogar a final contra o Botafogo. Verdade. Isso é o que eu penso, que esse elenco poderia ter sido muito mais recuperado fisicamente, tecnicamente, taticamente. O que a gente viu são os jogadores que estão cansados, continuando jogando. Em partidas que levaram o quê? O Atlético entrou nessa sequência, ele fez mais o quê? 2 pontos, 3 pontos? Então, não mudou nada. Na minha opinião. Fez 3 pontos. Nada. Depois do jogo contra o Flamengo. Você não acha final, que o fator emocional não mudou nada com esses 2 últimos resultados? Cara, é porque o discurso é de quem? Da diretoria, dos jogadores, enfim. Não, mas... Assim, em praticidade, o Atlético melhorou a última... Não, mas eu acho que o fato de você não ter perdido para o Botafogo, jogador a menos, né? Eu acho que isso Breno, cria para o jogador e para os torcedores, todo mundo... Não, respeito sua opinião. No máximo, para mim, o Atlético estancou uma hemorragia. No máximo, para mim. Sabe o que aconteceu? Mas tá no direito. Você quer achar que criou um ambiente que virou a chave, tá tudo certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que aconteceu? Para mim, tem muita gente se apegando nesse discurso de que, porque depois do empate, mudou o clima, porque agora, pra cima dos caras e tal. Gente, isso não ganha jogo. Isso muda o ambiente e tal, isso não ganha jogo. Se apegar a isso, para não, aquele empate com 10 vai fazer, não muda porra nenhuma. Sábado que vem, esquece tudo isso. Se não entrar em campo, jogando o oposto do que jogou com o Flamengo nas finais, o oposto, vai tomar piaba. O oposto. Tem que correr mais do que os caras, tem que competir mais do que os caras, tem que parir um sino e uma bigorna, eu já falei isso aqui, para ganhar do Botafogo, porque não vai nessa onda de que não, o clima, Botafogo tá botafogueando, mas porque o clima, os caras lá estão nervosos, porque o Arthur Jorge pediu uma coletiva para fazer onda, porque lá eles estão... Não vai nessa não. HG. Não vai nisso, não ganha jogo não. O Botafogo tá mexido. O Botafogo tá sentido. Eles estão sentidos. Você acha que isso influencia? Claro que influencia. Influencia no Botafogo. É que eu acho que pelo lado do Atlético, eu tô com valor. O Atlético não apresentou nada diferente pra mim nos últimos 3, 4 jogos. O Atlético faz um jogo interessante contra um Botafogo, o Atlético vai mal contra o Flamengo lá, e curioso, nós estamos falando de 2 jogos com os mesmos resultados. 0x0, um 0x0 no Maracanã, que o Atlético vai mal, um 0x0 com o Botafogo aqui, que pelo contexto o Atlético vai bem. Foi 0x0 contra o Flamengo e Independência. Não, foi do Maracanã. O Atlético empata 0x0 com o Maracanã. Depois da Copa do Brasil. E o Botafogo foi aqui no Independência. Tá então, o jogo contra o Maracanã, o Atlético vai mal lá e vai bem contra o Botafogo aqui. Vai mal contra o Atlético Paranaense lá. E, pra mim, ele começa bem contra o São Paulo, mas ele toma um empate. Depois de fazer 2x0. E depois quase perdeu. E flertou com a virada. Eu tô sendo otimista demais, porque eu consigo ver coisas positivas do jogo mas de domingo, domingo, você só tá vendo coisa positiva. Deixa eu te falar. Você só quer coisa positiva. Não, mas eu tenho você tem que ver a verdade, a realidade. Qual que é a realidade? Eu não posso a realidade é que o time tá jogando porcaria nenhuma, irmão. Olha pra você ver. Qual o último jogo que o Hulk tinha sido tão participativo quanto foi no jogo contra o São Paulo? Tinha um tempo que ele não era tão participativo. Ele foi participativo. Ele apareceu, ele participou dos 2 Nem meu amigo Frossá, que é um otimista por natureza. Quanto tempo o Paulinho não fazia gol? Tinha 8 jogos que o ataque do Atlético, tirando o Vargas e o Allan Kardec fazer gol. Fizeram gol. Isso pra mim, cara, vai criando dentro deles uma confiança maior. O F tá falando isso, mas deixa o Botafogo perder de 3 pro Palmeiras hoje. Mas não vai perder de 3. Não vai perder de 3. Ele pode perder. Ele pode perder. Depois você me liga à noite. E se o Atlético perder hoje pro Juventude? Não, também, mas é o time reserva. Não interessa. Aí não falar que é o time reserva. Se fosse o titular, aqui. Você tá doido? O quê? Se perde hoje pro Juventude, não é a mesma coisa do Botafogo perder pro Palmeiras, não? Não, mas não muda clima nenhum? Claro que não, pro Atlético não. Mas se os reserva... Peraí. Vocês estão achando que eu sou otário. Não pode ser. Eu tô achando. Não, você tá tendo certeza. 2 anos e meio. Você tá tendo certeza. Porque se você fala que os reservas do Atlético contra o Botafogo, que segurou um empate com 10 em campo, aquilo ali foi pra mudar patamar. Se perde hoje pro Juventude, mas ninguém falou isso. Peraí que eu esperei você falar. Você não esperou, Peraí que eu esperei você falar. Espera, aí se perde hoje com o time reserva pro Juventude, não muda nada.
nada. Ah, quer dizer que muda só na... Aí é conveniência. Mas eu Só não muda falei que pra mudou cima. isso. Não, Isso aí é conveniência. Só muda pra cima, Vocês pra estão de baixo não brincadeira, muda, não. gente. Olha o que vocês estão se Eu apegando. não disse isso. O Atlético Eu está disse que o jogando... Botafogo mudou o clima. O Atlético não. O Atlético, falando sério agora, larga essa porra desse lado atleticano de lado e responde. O Atlético está jogando futebol a ponto de te deixar otimista pra final contra o Botafogo, jogando futebol. Claro Eu não tô falando de clima, oba-oba, a cabeça do Botafogo, futebol. Claro que não. O desempenho do Atlético nesses últimos 9, 10 jogos é muito ruim, tá abaixo da crítica, tá abaixo da expectativa, tudo isso eu concordo. Agora, bola jogada vai ser importante, vai resolver a parada sábado de 5 a 7 da noite em Buenos Aires. Então assim, se jogou nada, se uma água nos últimos 10 jogos, jogar bola no sábado não adianta nada. E eu acredito sim, como o Breno, nesse ponto eu tô do lado do Breno nessa discussão aqui, você é um louco, meu. que o jogo contra o Botafogo principalmente pode ter virado alguma coisa de clima. Vocês Porque o querem Atlético, gritar, eu porque acredito. o, Eu acredito não, que virou porque o clima. Atlético jogou muito, não, mas competiu mais do que vinha competindo, brigou mais, os caras mostraram Mas você não acha querem que no o sábado. Botafogo, que talvez esteja muito mais sentido do que o Atlético confiante de fato? Porque eu consigo enxergar isso. Cara, o Botafogo não conseguiu ganhar do Vitória Não, no fim de que o semana. Botafogo não tá sentido é conseguiu fato. ganhar do Vitória. Os caras convocaram a coletiva pra falar que tá tudo bem. Eu nunca vi isso na minha vida. O Arthur Jorge 5 vezes a coletiva. Tá tudo bem, tá? Nós estamos bem. Ei, gerenciamento estamos de bem, crise, estamos bem. irmão. Se você precisa falar 20 vezes que você tá bem, você não tá bem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você não tá bem, cara. Eu também acho isso. Qualquer acontecimento que rolava no Atlético, os caras emitiam nota. Não, beleza. E eu era contra repúdio, todas cara. elas. Ridículo, ridículo. Você tá louco. Clube Atlético Noteiro. Calma, Ridículo. calma. Esse Não, negócio, gente, ó, é o que eu uma tô falando. entrevista coletiva. Eu tô com o Hulk, tá? Tô com o Hulk. Pra mim, o Botafogo é favorito não, pra pra mim ganhar a também. Libertadores. Tô com o Hulk. Pra mim também. Mas o Hulk é o cara mais inteligente do mundo. Mas é o obrigado, cara, ele chamou de inteligente. Obrigado, você também. irmão. O Hulk Obrigado. o Hulk tá trabalhando com as palavras no extracampo pra jogar tudo em cima do Botafogo. Mais inteligente Tá jogando mesmo. toda uma celeuma em Você tá cima dizendo daquela que eu coisa. também tô? Não, você também. Quem é? Você, inclusive, você devia ter calma, porque eu não sei se seu médico liberou pra você ter esse piti que você Eu teve não aqui, posso, não. não posso. Você tá exagerando. Daqui a pouco você Porque cai quando duro eu aqui falo, e a gente fica Quando eu preocupado. falo, eu falo um pouco mais alto. Quando eu falo um pouco mais alto. Dá a impressão Dói? que tudo aqui vai sair pelo umbigo Posso e falar? pela minha hernia inguinal Ó, aqui. eu não sei se dá pra ver. Essa câmera Preciso acho que dá pra fazer ver direito. um reclame aqui, irmão. É que você tá muito gostoso, cara. Eu sei que eu tô. Eu sei que eu tô. Ele tá pra renovar contrato? É porque tá dormindo Tá pra bem, renovar né? contrato? Tá dormindo bem, tá dormindo bem. Gente, Não, vocês não fazem tá ideia. renovado, Gente, mas você sabe por que eu tô gostoso? Tá dormindo bem. Então, rapaziada, você viu aí, cara, o trecho dos donos da bola. Cara, discussão total falando desse jogo contra o Juventude. Vai entrar os reservas dos reservas dos reservas. Praticamente, vamos dizer aí, um time sub-20. Cara, mas o foco não é o jogo contra o Juventude. Só se fala da grande final da Libertadores. O Hulk veio falando que o Botafogo é o favorito, né? Que ele tá na frente no campeonato. Então ele joga sim toda a responsabilidade para cima do Botafogo. E a gente já viu, cara, tá bem claro, nítido para todos, que o mental do Botafogo já foi pro beleléu, rapaziada. Eles convocaram uma coletiva de imprensa para dizer que tá tudo bem. É porque as coisas não estão bem. É porque o mental já foi. E aí o Abel Ferreira falou no último jogo, na coletiva, falou: vocês esquecem do mental. Porque o Palmeiras está acostumado a vencer e sofrer essas pressões de término de campeonato. Botafogo não. Então, rapaziada, a grande verdade hoje é o seguinte: o time reserva do reserva jogará contra o Juventude. E o time titular estará secando o Botafogo. É isso mesmo. Rapaziada, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha disso tudo. E um palpite para o placar de hoje. Galo e Juventude e Palmeiras e Botafogo. Rapaziada, não se esqueça, antes de ir embora, dá uma moral pro canal. Vai lá, se inscreve, clica no sininho, tá? E deixa o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.